Rádio Cantareira. 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Começa agora em FM 87,5 e radiocantareira.org e nas plataformas digitais. A série 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Eu sou Cilton José e esse é o 5º episódio de um projeto que tem como objetivo dialogar o que de fato aconteceu no Brasil em 1964, ano em que se instalou em nosso país uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Em cada programa refletiremos sobre os impactos que o golpe militar de 1964 causou na democracia e na vida dos brasileiros e brasileiras, buscando fortalecer nossa democracia por meio do conhecimento. A religião teve papel chave na ditadura militar, seja no apoio aos militares que tomaram o poder, seja o silêncio frente ao golpe que mergulhou o país em anos sombrios ou simplesmente resistência contra o autoritarismo. O fato é que a religião até os dias atuais flerta com o autoritarismo, com a extrema-direita em favor da família e dos bons costumes. No episódio, nós vamos debater o papel das igrejas católica e evangélicas, as duas maiores denominações no Brasil na ditadura militar. Esqueciam que todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem em um desastre de camelo nas ruas de Jerusalém. Morreu sob 2 processos políticos. Ele foi preso político, torturado como um preso político e condenado à pena de morte na época dos romanos, que dominavam a Palestina no século I. A Igreja Católica mostrou posições diferentes durante o período militar. No pré-golpe, setores conservadores da Igreja foram decisivos para a queda do governo João Goulart, como na mobilização a favor da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, com 500 mil pessoas em São Paulo. Isso foi em março de 1964. Um dos principais motivos era combater o comunismo no país. Essa postura começou a mudar após o golpe consumado, uma vez que as liberdades individuais estavam em risco pela repressão militar. As violações dos direitos humanos eram frequentes, com prisões, torturas, desaparecimentos e mortes, incluindo prisões de padres. Isso contribuiu para a diminuição do apoio da Igreja Católica ao governo militar. O momento crucial para o rompimento da Igreja com os militares foi a partir do ato institucional número 5, o mais repressor e perigoso de todos os atos, em que a tortura foi usada como método interrogatório. Lideranças e organizações de base criadas pela Igreja contribuíram para fortalecer a resistência à ditadura, com denúncias dos abusos dentro e fora do Brasil. Em 1970, durante a Assembleia Geral dos Bispos, foi elaborado um documento com relatos de violações dos direitos humanos, mas ainda com um tom cauteloso. A prisão de um padre e uma assistente social mudou a postura da Igreja em São Paulo. Dom Paulo Evaristo Arce foi ao Departamento de Ordem Pública e Social, conhecido como DOPS. Isso foi em busca de informações sobre as prisões e constatou que os presos foram torturados pelo regime militar. Ouviremos um trecho da entrevista de Dom Paulo Evaristo Arce, extraído do documentário Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arce. Nós percebemos que a ditadura realmente era uma ditadura à maneira hitlerista, à maneira de Mussolini e à maneira de Franco, naquele momento em que eles começaram a caçar as pessoas. No momento em que começaram a expulsar as pessoas da universidade e grandes professores reconhecidos por toda a sociedade. No momento em que a cassação era quase que um instrumento normal deles, mas sem processo. Logo, decisões de cima para baixo e muitas vezes injustas e tremendamente partidárias. Em outras partes do país, bispos e padres foram alvos de perseguição após sermões críticos ao regime militar, como o caso de Dom Helder Câmara, arcebispo de Recife, Dom Valdir Calheiros, de Volta Redonda, por exemplo.
O bispo Dom Adriano Hipólito, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi sequestrado. Deixaram-o nu e pintado de vermelho. O seu carro estava vazio e foi explodido em frente à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Rio de Janeiro. Com a chegada do Papa João Paulo II, isso foi em 78, bispos e padres, comprometidos com a causa dos oprimidos e contra a ditadura, sofreram pressão e perseguição oficial do Vaticano pelo engajamento no campo social e político. A teologia da libertação, focada na vida terrena e não mais no paraíso, que é uma forma equivocada de compreendê-la, porém, ela está a favor da vida dos pobres e produziu críticas à sociedade e ao regime vigente. Mas nesse contexto foram alvos pessoas condenadas pela Congregação da Doutrina da Fé. Um exemplo, o teólogo Leonardo Boff, um dos expoentes dessa teologia. Ele ficou impedido de dar aulas e publicar suas posições por um ano, conhecido como silêncio obsequioso. Se na Igreja Católica houve mudança no entendimento sobre os militares, no meio evangélico teve desde o apoio ao regime, bem como silêncio diante dos horrores cometidos. O medo do comunismo fez muitos líderes evangélicos apoiarem o golpe. Entre 1960 e 1964, evangélicos dedicaram-se a trabalhar em prol dos pobres e doentes no Brasil. E nesse período aconteceu a Conferência do Nordeste, foi em 62. Nesse evento ficou clara a tensão entre conservadores e progressistas no meio protestante. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, publicava um jornal, o Estandarte, que tinha espaço de opiniões diferentes. No entanto, após o golpe de 1964, a ala conservadora da Igreja, inclinada aos militares, mudou a linha editorial do jornal. No meio pentecostal, a Assembleia de Deus, que também se posicionou a favor dos militares, também era contrária ao comunismo, que representava um risco à fé cristã. Evangélicos mais progressistas, como o pastor Jamil Wright e o teólogo Richard Shaw, resistiram e organizaram ações contra o regime denunciando seus crimes, inclusive por meio do projeto Brasil Nunca Mais. O pastor Ariovaldo Ramos nos fala sobre a frente evangélica contra o autoritarismo nos dias atuais. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito nasce denunciando o movimento de 2016, a tentativa de impeachment, não passava de um golpe de Estado, e denunciando a bancada evangélica como uma bancada, primeiro, espúria, e segundo, uma bancada que está tentando ser representante da Igreja Evangélica, falar em nome da Igreja Evangélica como se tivesse autoridade para isso. Então, a Frente de Evangélicos nasce primeiro para dizer que havia um sem número de evangélicos que não reconheciam a tal bancada evangélica como representante sua, que a bancada evangélica, na verdade, representava o interesse de grandes denominações e que eles não tinham, portanto, o direito de falar em nome da Igreja e de apoiar o golpe de 16 em nome da Igreja. Assim como a narrativa construída pelos militares afirmava que só o regime era capaz de salvar o Brasil do comunismo. Ainda hoje, em plena democracia, é possível encontrar casos de movimentos religiosos inclinados ao autoritarismo com seus líderes usando as redes sociais para disseminar ódio, combater o comunismo imaginário. Estamos nos aproximando do final do nosso programa de hoje e depois de tudo que você ouviu sobre religião e ditadura militar, fica aqui uma pergunta para você, ouvinte da Rádio Cantareira. Afinal, por que cada vez mais o movimento religioso se aproxima da extrema-direita e esquece do seu verdadeiro propósito, que é o Evangelho? E assim encerramos o 5º episódio do projeto 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Você ouviu aqui na Rádio Cantareira, em FM 87,5 e radiocantareira.org e nas plataformas digitais. Obrigado pela sua companhia. No próximo episódio vamos falar sobre o tema Proibido Proibir. E até lá! Eu sou Cilto José e esse programa foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.